Oi, gente. Então, eu vou dar um tempinho para todo mundo entrar aqui no vídeo. E aí eu vou começar a falar. Ai, Isa, minha linda! E aí eu vou começar a falar um pouco sobre como é jogar e estudar nos Estados Unidos. E eu separei alguns tópicos, então se vocês tiverem algum tópico que vocês queiram que eu fale sobre, é só comentar aí, só falar que eu vou responder. E vou dar só mais uns minutinhos para algumas pessoas entrarem, que eu entrei um minuto antes porque eu nunca fiz live, então eu tô testando. Fala inglês, filha! Não, Isa, para, meu, que isso? Eu tô com vergonha, tô com vergonha. Mas então, alguns tópicos que eu separei pra live, eu postei mais cedo no meu stories também, mas eu vou falar aqui, vou dar uma resumida antes de eu começar a explicar cada um. Como eu vim para os Estados Unidos, se tem como vir com ou sem empresa, como é que funciona esse esquema. Se eu tive dificuldade com inglês no começo, qual a diferença de Junior College e University, como é o vôlei aqui, a diferença, né, de jogo, se eu senti a diferença, e se aqui tem muito atleta padrão, eu diria, né? Esse atleta padrão, uma pessoa me mandou no direct querendo dizer o seguinte, o significado disso, de ser atleta padrão. Que se você não é alta, você não pode jogar vôlei, se você não é forte, técnica, você não vai chegar em lugar nenhum. Enfim, perguntaram se tem isso aqui também. Outro tópico que foi feito é como são as aulas, a parte física, como é que a gente faz o treino físico aqui, como funciona. E depois de todo o processo, depois que você se forma, o que acontece? Né? Para onde você vai? Eles te dão alguma luz? O que você... Tipo, o que eu aconselharia vocês a fazer? O que é o OPT? Que é uma licença, né? Uma extensão do visto de estudante. O visto de trabalho e por aí vai. Eu não sei quanto tempo mais ou menos vai durar, tudo vai depender das perguntas que forem feitas. E é só ir mandando que eu vou respondendo. Eu vou por esses tópicos primeiro e depois eu vou seguindo as perguntas. Primeiramente, boa noite, eu ia falar boa tarde, porque aqui ainda tá claro. Mas boa noite para todo mundo, muito obrigada por estarem assistindo. Como eu vim para os Estados Unidos? Para ser bem sincera, eu sempre, assim, meu sonho era jogar num time profissional no Brasil, ir para a seleção brasileira, enfim. Só que eu sempre quis estudar, eu queria estudar e jogar ao mesmo tempo. E eu sabia que no Brasil isso não seria possível assim, né? Tipo, eu ia ter que fazer um curso à distância, ou então ia ficar muito corrido, porque vocês sabem como funciona clube profissional no Brasil. Então, no primeiro semestre de 2016, eu tava conversando com os meus pais sobre isso, meus tios moravam em Orlando na época, e eles conheceram o João Paulo, que é da empresa BRI Recruiting, que traz atleta pra cá. E foi aí que eu entrei em contato com os meus tios falaram com o João Paulo e eu comecei a ver o processo de vir pra cá. Eu, na realidade, vim no susto, eu até escrevi aqui, eu vim no susto. Mas se você puder se planejar antes, é melhor. Eu aconselho você a se planejar antes de vir, não só pelo inglês, mas também pela documentação, né? E por tudo que rola por trás. Porque não é só assim, eu vou, tô indo, tchau. Não, é um processo. Tem como você vir para os Estados Unidos sem empresa. Tem como você vir. Vai te dar um pouco mais de trabalho? Vai, porque você vai ser o responsável por tomar conta das documentações, tradução, você que vai ter que ir atrás de tudo, mas tem como, e é para isso que a gente tá aqui também. Então, se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, entre em contato com outras pessoas que também estão aqui, eu tenho certeza que essas pessoas vão te ajudar. E a dificuldade vai aumentar um pouco, mas é possível. Eu tive dificuldade com o inglês no começo, tem muita gente que não vem porque fala, eu não falo inglês. Tem gente que tem todas as ferramentas para vir, mas não vem por causa do inglês. Meu conselho é você, fique tranquilo, vai ficar tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu não consigo falar nem oi. O único problema desse processo todo é que existe o TOEFL.
O TOEFL é uma prova de matemática, em inglês, na realidade de inglês, desculpa, só em inglês. Esse é o SAT tem matemática também. Mas se você for para um Junior College, você só precisa do TOEFL. O TOEFL, o que é? Ele é baseado em 4 partes, que é a fala, escrita, listening, que é a escuta, né? E tem mais uma também. É escrita, fala, enfim. Tem as 4 partes do TOEFL. E você pode fazer a prova mesmo não sendo fluente. Eu, quando fui fazer a prova, eu tava muito nervosa. E eu não era fluente. Inclusive, o meu inglês era assim, ó, básico do básico. Eu passei, consegui tirar a nota necessária para entrar no Junior College. Então, por isso que se você... Reading, obrigada, Duda. Por isso que se você ainda não é fluente e tá meio inseguro, eu te aconselho a ir para um Junior College e aí ir crescendo para depois ir para University. Não tenha medo, não venha, eu vou deixar de ir porque eu não sei falar inglês. Não, esse nunca vai ser o seu problema, nunca realmente. Você tem que sair e falar, muito pelo contrário, sair e falar com as pessoas, porque é assim que você vai aprender. E escutando também muito, ajuda. Me perguntaram também muito a diferença entre um Junior College e uma University. O Junior College, ele é por 2 anos, você pega um diploma. É como, eu diria que seria um curso técnico no Brasil. Não tem como comparar na realidade, mas se tivesse que comparar, eu falaria um curso técnico. Mas o Junior College, ele é por 2 anos. É uma faculdade geralmente menor, em cidades menores também. Por isso que eu preferi ir para um Junior College. Primeiro, porque o meu inglês não era bom. E segundo, porque era uma cidade menor. E eu sabia que lá também não ia ter nenhum brasileiro, então eu ia aprender mais o inglês. Por isso que eu aconselho, é melhor, assim, é mais... Você é obrigado a se virar. Então eu gostei muito. E a University, geralmente, né, os 4 anos, geralmente os 4 anos que você faz de faculdade, e você faz de uma vez. Mas se eu for para um Junior College, fizer 2 anos, depois eu tenho que fazer 4 de University? Não, você vai fazer os 2 de Junior College e os 2 de University. Os 2 primeiros anos de faculdade, em qualquer lugar, Junior College ou University, você vai estudar o básico. Então, por exemplo, você tem que pegar 2 matérias de humanas, 2 de exatas, 2 de biológicas, 2 de tarará, tarará. Eu, por exemplo, quando cheguei meus 2 primeiros anos, eu não fui direto para o marketing, eu não fui direto para o business, que era minha área de estudo. Eu fui estudar, tive aula de história, eu tive aula de inglês, que inclusive americanos também fazem as aulas de inglês, aula de matemática, de cálculo, tive tudo isso, biologia, tive aula de laboratório, então é mais geralzão. Depois, se você sai de Junior College, você vai para uma University por mais 2 anos ou 3, dependendo do seu curso. Meu curso, por exemplo, foram 4 anos. A minha transição do Junior College para a University, eu achei que foi bem tranquila, porque o Junior College que eu estava foi um lugar, assim, que me ajudou muito, assim, pessoalmente e profissionalmente. Então, eu não tive tanta dificuldade nessa transição de um para o outro. E a University que eu me formei, que foi a Chicago State, não é uma University enorme, igual tem umas enormes aqui nos Estados Unidos. Então, não foi tão complicado. A minha mãe aqui tá falando, Junior College é melhor para quem não fala bem o inglês? O meu conselho, a experiência que eu tive, sim. Sim, porque é um college menor, é uma faculdade menor, que vai te ajudar a crescer aos poucos. É mais uma comunidade. Inclusive, alguns junior colleges são chamados de community colleges, que é a mesma coisa. Mas é uma comunidade. Então, você é abraçado por essa comunidade. Eu fui muito bem recebida, por isso que esse é o meu conselho. Outra coisa que também foi perguntada e é um dos tópicos. Padrão de vôlei. Diferença entre os jogos. Eu senti muita diferença quando cheguei, porque, primeiro, os treinos, eles são muito parecidos. Na verdade, eles são os mesmos, todos os dias. A gente foca sempre numa coisa e vai fazer aquela coisa todo dia. No Brasil, a gente sempre faz um treino diferente, assim. Às vezes a gente brinca, tem um manchetão todo dia, mas aqui os treinos são, assim, padrão, sabe? Você sempre vai fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Tanto que eu não entendia, eu falava, gente, por que a gente tá fazendo a mesma coisa todo dia? Mas pelo menos as 2 faculdades que eu fui, a experiência que eu tive, foi essa, que era sempre a mesma coisa.
Aqui o jogo, além de ser muito técnico, ele também é muito físico. Ele combina muito os dois. Então as meninas são fortes e são técnicas ao mesmo tempo. O que no Brasil eu via muito, pelo menos na base, era que a menina ou era técnica ou era mais forte, ou era técnica. Então, assim, era muito difícil você ver uma jogadora que combinava os dois. Então, quando eu cheguei aqui, eu senti muito essa diferença e percebi que o pessoal aqui, eles pegam a menina que é técnica e dão força pra ela. E falam assim, vai lá, filha. E aí a menina vira um monstro. Padrão do vôlei. Uma pessoa me mandou uma mensagem no direct falando que no Brasil geralmente falam que se você não é alta, você não pode jogar de atacante, que se você é baixa, você não vai ter oportunidade porque você não tem altura. Uma das coisas que eu mais gostei quando eu vim para os Estados Unidos é que aqui os técnicos focam naquilo que você tem de melhor. Vou dar um exemplo básico, um exemplo bobo. Você é uma ponteira enorme, roda todas as bolas. Você não passa, tá? Você não passa, você só roda a bola. Tem uma posição aqui nos Estados Unidos que chama DS, que é a menina responsável, como se fosse uma líbero, ela é responsável por passar e defender. Essa ponteira que é autona, dá na bola, mas não passa, quando ela vai pro fundo da quadra para passar, ela sai e a DS entra. Então, eles vão tirar daquela menina tudo que eles puderem quando ela for pra rede. Assim, filha, roda a bola que a gente tá precisando. Só que a hora que você chegar no fundo, vaza que tem alguém pra fazer o seu trabalho. Então, eu acho que, assim, os caras, eles focam naquilo que você tem de melhor e vão daí pra frente, entendeu? Esse negócio de, assim como vi ponteira pequena que passa muito, mas não roda tanta bola, recebe menos bola. Só que tá ali pra ajudar o time e não sai de quadra, porque tá sempre passando e tá sempre defendendo. Então, assim, tem tipos e tipos de jogadoras diferentes e tem talentos e talentos diferentes. Aqui, eles vão lapidando a jogadora. Eles tiram de você aquilo que você tem de melhor, para aproveitar esses 4 anos que você tem da melhor maneira possível. Então, isso eu achei muito legal, achei sensacional. Assim como a DS, que é a jogadora que é especialista na defesa e no passe, ela só vai fazer isso. Ela não roda bola. Ela não tá ali pra rodar bola, pra bloquear. Ela vai ficar ali. Eu já vi DS de 1,80 m. Menina alta, mas que passa e defende muito. Mas tá ali jogando de DS porque esse é o talento dela. Então, eles vão lapidando a jogadora. E eu achei isso super interessante. Se vocês tiverem alguma pergunta, assim, de treinamento, outra coisa também que eu senti, assim, diferente é a academia. No Brasil, pelo menos, agora isso tá mudando um pouco pelo que eu tô acompanhando, mas na época, quando eu tava na base, era muito aparelho, a gente fazia muito aparelho, cadeira extensora, flexora, adutora, abdutora. E quando eu cheguei aqui, era muito mais LPO, era muito mais exercício livre. E eu achei muito estranho, eu falei, nossa gente, mas eu não tinha feito, eu não tinha nem a técnica, eu não tinha o movimento. Eu sei que hoje isso tá mudando aí, mas eu não tinha isso. Então eu cheguei aqui e falei, nossa, e isso aqui faz com que as jogadoras fiquem também mais explosivas. Por isso, aí eu comecei a entender como é que funcionava. Tanto que quando eu vim, eu ganhei muita massa e eu deixei de ser só técnica e ganhei força também. Porque era uma coisa que eu não tive, não é característica minha como jogadora. Esse não é o meu ponto forte, eu não tinha força. E quando eu cheguei aqui e comecei a treinar específico pro que eu tinha, eu comecei a ver, meio que abriu meus olhos, sabe? Então, o preparo físico aqui eu achei também sensacional e muito bem, assim, organizado, sabe? Para cada tipo de jogadora. Por essa parte, assim, de faculdade, dos tópicos, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou voltar, eu vou dar uma olhada e vou responder todas as perguntas, porque agora eu vou passar para a fase de depois que você se forma. Porque todo mundo tá perguntando, né? Mas e aí? Você se forma, você faz o quê? E o que acontece, né? Pra onde você vai? Tipo, você tem uma... Gente, esse barulho. Você fala assim, mas e aí? O que você faz da sua vida? Eu acabei de me formei agora em maio. E eu também fiquei meio assim. Eu falei, eu não sei o que fazer, eu quero ir jogar profissional. Esse é o meu objetivo, continua sendo. Mas eu falei assim, eu tenho que ter um plano B.
Eu sempre gosto de ter plano A, B, C, D, E, eu sou assim. Então eu falei, eu preciso ter um plano B. E eu tô vendo aqui que tem pergunta, eu vou responder antes de entrar nesse outro tópico, que é depois da faculdade, o que fazer. No Brasil, não valorizam a qualidade? Olha, assim, essa é a minha opinião, tá bom? A minha opinião pode ser diferente da sua. Mas, por enquanto, infelizmente, eu acho que não. Na minha opinião, não. Porque, por exemplo, eles dão muito valor, às vezes, para aquela jogadora que ela tem o talento, tá? Ela tem o talento, mas por ela ser ou baixa, ou então... eles não têm essa mentalidade de trabalhar na jogadora, entendeu? Trabalhar com ela. Então, por exemplo, eu vou pegar essa menina, eu vou lapidar ela, entendeu? Ela já tem o talento. Ela é uma atacante, ela roda a bola, mas ela não passa. Não, vamos tentar outra coisa. Não, é como se fosse assim, não, ela não serve? Beleza, próxima. Aqui não. Aqui eles valorizam isso na jogadora. O que você tem de melhor? Vamos trabalhar o que você tem de melhor e daí a gente as outras coisas vão seguir, entendeu? Se você não passa, a gente vai te colocar pra rodar a bola. Se você não roda a bola, a gente vai te colocar pra passar. Você não você não se sente assim, que você não tá sendo usada da maneira correta e o seu talento não como eu diria, não sei essa palavra, você não vai deixar de usar o talento da jogadora, entendeu? A Isa, querem quem roda a bola e acabou. Pois é, só que a gente tem visto nos últimos anos que, assim, só quem roda a bola não ganha jogo. Então, eu acho que é tudo Tem muita coisa por trás disso. Tem muita coisa por trás disso que o vôlei daqui, ele é rico, entendeu? Ele é rico. Os fundamentos, as técnicas, a passada. Eles pegam no pé na passada. Eles ficam olhando pro teu pé pra ver se você tá fazendo a passada correta, se você tá dando o tempo correto, se você vai devagar na primeira, na segunda, terceira, se acelera e quarta. Então, assim, eles estão olhando pro teu pé pra ver se você tá fazendo a passada direito, pra te dar a maior, assim, pra você ser explosiva, entendeu? Então, os detalhes aqui, essa é a palavra, os detalhes aqui são as coisas que, tipo, dão um boom, sabe? Que fazem a diferença no vôlei americano, são os detalhes. Eles são muito, chega a ser chato, mas que é importante. E até quantos anos pode ser atleta estudante? Eu sabia que minha mãe ia vir com essa pergunta. Então, não tem idade limite na NCAA, mas como a gente sabe, ser atleta é difícil, o seu corpo não aguenta até, né, tanto tempo assim. Então, não tem idade limite na NCAA. Na NJCAA, que é a de Junior College, tem idade limite, se eu não me engano, são 23 anos a idade limite. Então, você não pode passar disso. Mas a NCAA, que é a liga que eu joguei agora por último, a University, não tem idade limite. Bia, como é conciliar os estudos com os treinos? Nath, é correria? É complicado? É difícil. Você vive pro vôlei ou pro esporte e pra faculdade. Tanto que, assim, quando vim pra cá, eu já sabia que eu ia deixar muita coisa pra trás, muita coisa de lado, porque eu não ia ter tempo pra fazer as outras coisas que eu fazia, entendeu? Até assim, você tem tempo pra sair? Tem, só que é aquele lance, né? Prioridades. Você tá afim de sair e, sei lá, não descansar, porque no dia seguinte você tem que fazer prova. Ou então no dia seguinte você tem um jogo, porque geralmente a gente tem muito torneio aqui. 3 jogos por dia. Já joguei 4 jogos em um dia. Então, assim, você quer sair? Boa sorte. Eu nunca consegui. Então, meu foco sempre foi o vôlei e os estudos. Dá pra conciliar? Dá, porque todo mundo que vem pra cá se forma e tá tranquilo, tão bem. Mas é correria. É correria. Já cansei de fazer trabalho em busão, trabalho no avião. Tipo, você tá digitando, você tá fazendo coisa, você não para. Você não para porque não... Tipo assim, você não tem tempo, sabe? Pra pensar. E isso me ajudou muito também a eu organizar os meus horários. Eu sempre fui muito organizada, mas depois que eu vim pra cá, eu fiquei mais chata ainda. Então, tipo assim, do meio-dia a 1 eu vou fazer isso. Da 1 às 2 eu vou fazer aquilo. Então, você tem que se organizar, mas tem como.
Como sobrevive aí, Bia? Você trabalha? Seus pais te ajudam? Olha, quando estava na faculdade ainda, eu trabalhava na faculdade. Quem vem pra cá com visto de estudante não pode trabalhar fora do campus. Poder, assim, não pode, né? Porque seria ilegal. Tem gente que faz? Tem, mas é no esquema. Então, eu trabalhava na faculdade. Na faculdade você pode trabalhar. Eu era secretária no centro latino da minha faculdade. Eu atendia o telefone, fazia cópia de documento, fazia as coisas que minha chefe pedia. Então, foi assim que eu me sustentei aqui. Os meus pais não me... No começo me mandavam dinheiro, porque eu não trabalhava, eu não sabia, na verdade, que eu poderia trabalhar. Então, depois do meu primeiro semestre, segundo semestre, eu descobri que eu podia trabalhar dentro da faculdade e também tem esse lance de ter vaga de emprego. A maioria das faculdades tem lista de espera, porque tem muito estudante querendo trabalhar. Então, eu apliquei, fiquei na lista de espera, consegui um trabalho e a partir do momento que eu consegui um trabalho, eles não precisavam mais me mandar dinheiro nem nada, porque eu conseguia, né, me sustentar. E... eu não vi. Obrigada, mãe. Eu não vi que tinham perguntado antes. Mas, então é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, pode ir mandando, porque eu já vou ir pra parte que é depois de se formar. O que você faz, o que acontece, o que pode ser feito. Porque, como eu falei antes, até o Fernando brincou, falou ABCD. Eu tenho planos ABCD, porque eu sou essas loucas que fica mais plano A, plano B, plano... Não, tem que ter, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Inclusive, agora com esse corona, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, depois de se formar, e aí? O OPT, que eu comentei antes, que é o OPT, que é tradução Optional Practical Training. O que é? Ele é uma extensão do seu visto estudante e ele vale por 1 ano. Então, eu me formei. Em fevereiro, antes de me formar, eu apliquei para o OPT, que é essa licença. Ela demora mais ou menos de 90 a 120 dias para chegar na sua casa. É uma carteirinha, uma identidade, inclusive eu não tô com ela aqui agora, dei mole, devia estar com ela aqui, mas em alguma outra live eu mostro pra vocês a carteirinha. É um documento que que permite que você trabalhe por mais 1 ano nos Estados Unidos, legalmente. Então eu apliquei pro OPT, mesmo querendo sair pra ir jogar, porque eu falei, vai que, né, sei lá. E ainda bem que eu apliquei, porque não seria possível estar aqui hoje se eu não tivesse aplicado. Mas você tem esse OPT, você tem 90 dias para achar um emprego, ser empregada e começar a trabalhar. Então, o meu OPT começou a valer dia 18 de maio. Eu vou poder trabalhar até 18 de maio de 2021. Esse documento serve para isso. Ele me dá essa licença. Quando eu for procurar um emprego, que inclusive eu estou fazendo no momento, eu levo essa carteirinha, levo o documento. E aí, eles veem que eu tô numa extensão do meu visto de estudante. E aí, eles me oferecem um emprego. Ou não, né? Porque tá difícil conseguir um emprego. E depois do OPT, Bia, que também me perguntaram o que acontece depois do OPT. Então, acabou. Deu 1 ano que eu trabalhei aqui, mas eu quero ficar aqui mais tempo. Isso vai de empresa para empresa. Até tem gente que já fez isso aqui, que pode escrever aí nos comentários. Sobre o visto de trabalho, que é o H1B, se eu não me engano. O visto de trabalho, como funciona? Não é toda empresa que patrocina, porque para a empresa te colocar na lista para conseguir um visto de trabalho é caro, e não é toda empresa que faz. Então, a empresa te oferece um visto de trabalho, e geralmente ocorre, acho que 1 vez por ano, e aí você vai para uma loteria. Só são aprovados 65 mil vistos. Isso eu fiz uma pesquisa, porque eu também não sabia dessa parte. Foi interessante ler sobre isso. 65 mil vistos são aprovados. E um detalhe também que eu não sabia. Mais 20 mil vistos são aprovados para quem tem mestrado nos Estados Unidos. Então, se você tem mestrado aqui, você consegue... Tipo assim, você tem mais espaço para conseguir um visto de trabalho porque você tem um mestrado. Então, é difícil conseguir esse visto de trabalho? É porque só 65 mil pessoas levam esse visto. E muita gente aplica. Eu tava lendo que quando abrem as inscrições,
já tem mais de 65 mil pessoas inscritas, entendeu? Que as empresas inscrevem. Por quê? Porque tem muita gente querendo visto de trabalho. E esse visto de trabalho dura por 3 anos. Então, é basicamente isso quando você termina a faculdade. Os detalhes, assim, se alguém quiser saber, depois me pergunta, porque não custa nada eu ler sobre, inclusive eu me informo também e aprendo. Então, pode perguntar que eu vou descobrir o que é, o que tá pegando. E se você quiser fazer mestrado, tem como conseguir bolsa? Sim, tem como conseguir bolsa. Esse é outro detalhe também. Ah, Bia, eu terminei os meus 4 anos de faculdade e eu quero ficar nos Estados Unidos. Só que eu não consigo pagar para estudar aqui. Não consigo e queria ficar no meio do vôlei. Tem um negócio que chama GA, Graduate Assistant. Essa pessoa, ela é a pessoa que é assistente técnica no time e ela faz um mestrado, tem bolsa de mestrado na faculdade. E são 2 anos de mestrado, geralmente aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu me formei em marketing, fiquei 4 anos. Eu quero fazer um mestrado em International Business, né? Business internacional. Beleza, quero fazer mais 2 anos. Eu vou começar a aplicar para a faculdade para ser GA das faculdades, que é assistente técnica. Então, eu vou ser assistente técnica de um time e eles vão pagar pelo meu mestrado. Mesmo esquema que você que ficou aqui os 4 anos. Eles vão pagar pelos seus estudos, pela sua moradia. E tem faculdade até que te paga, te dá um salário para fazer o mestrado, para você ser assistente técnica. Então, tem como, é possível. Após adquirir a nota do TOEFL, qual o próximo passo? O próximo passo é você mandar para os técnicos, porque com certeza, depois que você entra em contato com os técnicos e manda o seu vídeo, as suas informações, eles vão pedir a nota do TOEFL e vão pedir uma comprovação de que você fez o TOEFL. Eles vão entrar em contato com você para, né, pedir essa informação. Então, você vai conseguir mandar isso para eles. Inclusive, as informações já vêm todas em inglês, então você não vai ter problema para traduzir, nem nada disso. Então, é bem tranquilo, assim. Beijo, Má. E agora eu vou abrir para vocês fazerem mais perguntas, se vocês quiserem. Eu já fui em todos os tópicos que eu tinha escrito, né? Que eu tinha visto que as pessoas estavam perguntando. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, até coisa assim, pessoal minha mesmo, de Bia, como é que foi? Eu chorei muito no começo. Meu primeiro mês eu chorava todo dia. Então, assim, até coisa pessoal de como foi vir pra cá, né? Culturalmente falando. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, porque eu tô aqui pra responder, eu tô aqui pra ajudar. Se precisarem de qualquer coisa, é só me mandar mensagem que eu ajudo de alguma forma, do jeito que eu puder ajudar. E eu fiz mais ou menos isso. Uma coisa que eu quase esqueci de falar. Foi muito comentado, e sempre foi muito comentado, né, na verdade, que quando você vem para os Estados Unidos, você engorda. Gente, eu quero fazer uma live só com esse tópico. Eu não sou nutricionista, eu não sou educadora física, eu não trabalho na área da saúde, não me formei, não estudei nada. Só que uma coisa eu sei. A minha experiência pessoal, o que eu tive, eu engordei sim quando eu vim, e eu posso contar isso pra vocês. Então, eu vou marcar uma live só pra falar sobre isso. E quem me conhece sabe como eu sou louca, assim, com esse lance de alimentação, de academia e tal. Eu gosto. Então é só o Fernando zoando. Live de tortas e bolos, queremos. Mas então, eu vou contar pra vocês em uma live particular, assim, ó, só sobre esse tópico, esse assunto. Tem mais pergunta aqui. Os campeonatos são longos? Isa, não são longos. Eles, pelo menos o do vôlei, porque muda, né, de esporte pra esporte. O do vôlei vai de agosto, que geralmente é a pré-temporada, ou julho, dependendo da faculdade, até dezembro. Então, é um semestre assim, ó, é tudo muito rápido, tem muitos jogos em uma semana e você vai viajando, indo de um lugar pro outro, sem parar. Então, é tudo assim, você não tem tempo, sabe? Se você foi mal em um jogo, filha, vai pro próximo, você não tem tempo pra chorar não, sabe? É bem assim, é bem diferente, porque no Brasil a gente se prepara, a gente tem um tempo pra se preparar, pra treinar, pra pegar o time adversário, estudar o time adversário. Aqui não tem muito disso, não. Qual foi o maior impacto em relação à cultura?
costumes. Olha, pra mim, assim, no começo, logo que cheguei, foi falar oi pras pessoas, porque as pessoas não beijam, né? Elas não abraçam. Então, esse lance de você tocar a pessoa, de você conversar, ter essa coisa que o brasileiro tem, não tem aqui. Então, eu senti muito isso quando eu cheguei, essa parte cultural, assim. Eu achei as pessoas falam que o americano é frio e tal, mas não é só isso, é uma cultura diferente. Tanto que quando você abraça, você beija, eles acham estranho, sabe? Eles acham que você já tá, tipo, eles já fazem uma cara estranha, assim. Então, eu achei isso super diferente. Mas depois você se acostuma, tanto que depois que eu fiquei aqui 1 ano e fui pro Brasil, eu já não tava mais fazendo isso. Então, às vezes eu passava por alguém e a pessoa, bom dia, eu só passava, sabe? Aí depois eu, gente, não, tá errado isso, tá errado, sabe? Porque a gente tem isso dentro da gente, o brasileiro tem esse calor, né? Essa coisa que o americano não tem. Mas peraí que tem mais aqui. Acha fácil o contato com os técnicos ou acha necessário alguém para te agenciar? Olha, tem como você entrar em contato com os técnicos daqui para vir? Tem. Inclusive, eu vou salvar esse vídeo, essa live, e vou deixar nos comentários como faz para você achar o e-mail dos técnicos no site da faculdade. Você pode mandar um e-mail para o técnico e aí é que tá. As agências, as pessoas que trabalham com isso, eles já têm contato direto com o técnico, então facilita o processo. Mas você mesmo pode entrar em contato com o técnico, mandar e-mail, não garante que ele vai te responder, mas eu te aconselho a mandar e-mail para vários técnicos e sair mandando, entendeu? Porque você não vai perder nada, o não você já tem, e é isso aí, o vácuo também, então só vai. Tem que falar que tudo começou na escola da manhã. Começou na escola do amanhã, não só a parte, né, de educação física, como o inglês também. Concordo. Com relação ao trabalho depois de formada, você sabe sobre o SSN, que é o Social Security Number? É tipo um CPF americano. É isso mesmo, Ingrid. Sabe dizer se as empresas pedem para tirar esse documento? Desculpa. Então, sim, para você aplicar para um trabalho, você tem que ter o Social Security, porque ele é o seu documento. Tanto que quando eu aplico para trabalho aqui, eu coloco o meu Social, entendeu? Tipo, se eu conseguir um emprego, eles vão pedir o meu Social, eu tenho que entregar isso para eles. Então, é aconselhável fazer. Como os americanos tratam o estrangeiro que fala básico do básico dentro da sala de aula? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, eu achei que fosse rolar muito esse lance de piadinha, preconceito, porque eu não falo a língua direito, ou porque eu não consigo me comunicar. Só que, na realidade, foi muito mais tranquilo do que eu imaginei. Por isso que eu falo, se você tá com receio de vir por causa do seu inglês, não fique com receio. Não fique com receio, porque é muito mais tranquilo do que você imagina. Então, o pessoal me ajudou muito. Os americanos sempre me ajudaram muito em relação ao inglês. Dentro da sala de aula eu não falava muito, porque não tem muito o que falar, né? O professor chega lá, dá aula e tchau, vai embora. Só que fora da sala de aula, quando eu não conseguia falar alguma coisa, as pessoas sempre foram muito solícitas, assim, sabe? Eles sempre foram, Bia, o que você tá querendo dizer? Eu não tô entendendo. Tinha vez que, assim, saía uma risadinha deles, sabe? Mas eu ria também, porque nem eu sabia o que eu tava tentando falar. Às vezes eu falava e gente, o que eu falei? Aí a pessoa olhava pra mim, tipo, o que você tentou falar? E a gente começava a rir. Então, assim, o esquema é você ir, sabe? Ir no fluxo, vai falando, tem que ser despojado mesmo, tem que chegar falando, não pode ter medo nem receio de nada, porque é assim que você vai aprender a falar. Se você ficar dentro do seu quarto o dia inteiro, eu vou estudar inglês. Não, vai pra rua, porque na rua tem um monte de gente aqui que fala, todo mundo aqui fala inglês, então você vai pra rua, que é assim que você vai aprender. Quando vocês não estão em temporada, vocês continuam treinando o ano inteiro ou vocês começam a treinar só alguns meses antes? Quando a gente não tá em temporada, que é geralmente de janeiro a maio, a gente treina com um gás reduzido, né? Então a gente não vai treinar todo dia, igual a gente estava treinando antes, e não vai ser aquele pique todo de quando você tá em temporada, mas você continua treinando. Tem muita atividade em time também, a gente sai mais, todo mundo junto, sabe, com os técnicos, as atletas, mas o ritmo não é o mesmo. Tem poucos jogos, assim, poucos torneios, geralmente de 3 a 4 torneios
nesse segundo semestre, que é de janeiro a maio. Então, quando é a temporada mesmo, que começa geralmente final de agosto, a gente começa a treinar a primeira semana de agosto, que são as 2 semanas de pre-season, que é a semana de morte. Meu, eu nunca treinei tanto na minha vida igual eu treinei na pre-season. Tipo assim, seu corpo fica desgastadíssimo. Mas é quando a gente geralmente começa a treinar. A Camila perguntando se vou deixar a live salva. Vou sim. Qual o melhor mês para entrar em contato com os técnicos? Então, geralmente a carta para você, tipo o contrato que você assina para entrar na faculdade e ser parte do time, ele é assinado geralmente em abril. Então, em janeiro, fevereiro, os técnicos já começam a procurar atleta. Então, aconselho janeiro, fevereiro, você já começar a mandar seu material para os técnicos já ficarem de olho e começarem a entrar em contato e retornarem, porque é quando eles geralmente estão de olho procurando atleta. E em questão de visitar a família no Brasil e tal, como faz? Só no final do ano? Então, a gente tem o Winter Break, que é em dezembro, que a gente geralmente tem um mês, ou então tem faculdade que tem 2 semanas, depende da faculdade. Eu sempre tive um mês, mas eu nunca fui pra casa eu nunca fui pra casa no Brasil, ó. Eu nunca fui pra casa em dezembro. Eu sempre ia de maio a julho, porque é o período, né, mais longo, assim, de férias, que é o verão deles aqui. Então, de maio a julho é quando eu ia pra casa. Então, eu geralmente passava 10 meses aqui antes de ir. Mas você pode ir em dezembro também, se você quiser e se você puder, né, financeiramente. Então, você vai em dezembro e depois vai em maio, e fica de maio até julho, e depois volta pra pré-temporada. Você teve muita dificuldade nas aulas, Bia? Isa, no começo eu tive, porque eu tive aula de economia, eu tive aula de... As aulas que eu entendia eram as que tinham números, porque eu sempre gostei de números e é uma coisa universal. Então, tipo assim, aula de matemática, aula de física, é tudo aula assim que o cara coloca o número na lousa, você já sabe o que fazer. A fórmula de Bhaskara é igual em todos os lugares, entendeu? Então, assim, essa foi a parte que eu mais... Tipo assim, foi tranquila. Mas depois que quando eu ia para as aulas de, tipo assim, literatura, meu primeiro semestre eu tive aula de literatura. Eu não falava inglês, como é que eu ia ter aula de literatura? Mas eu tive, entendeu? Passei por cima, por isso que eu falo, o foco de quem tá vindo pra cá é a faculdade e é o vôlei. Então, você tá ali pra isso, entendeu? Você tá ali pra isso. Eu lembro que eu chegava dos treinos, eu ia direto estudar. Porque eu queria aprender, eu queria conseguir entender o que a professora tava falando na aula de literatura. E eu não entendia, isso me deixava incomodada, porque a gente tinha que ler livros e livros da literatura americana. Gente, eu não leio livro no Brasil, eu não leio livro. Então eu fiquei, cara, não, eu preciso entender o que tá acontecendo. E aí depois aula de economia, então eu tive dificuldade sim, mas eu sentava e estudava, porque era o jeito. Fala aí de alguma dificuldade que você passou quando mudou para os Estados Unidos, na escola ou fora. Uma dificuldade. A primeira, claro, foi o inglês, porque eu não conseguia me comunicar. E vocês perceberam que eu gosto muito de falar. Então eu não conseguia falar com as pessoas. Isso me incomodava, eu chorava porque eu tava frustrada. Porque eu não conseguia me comunicar e eu queria fazer amizade, eu queria conhecer as pessoas e eu não conseguia. Então, a língua, com certeza, foi a primeira delas. A segunda dificuldade que eu tive foi com o vôlei. Porque aqui o esquema, o sistema é diferente, o jogo é diferente. Então, eu tive que me adaptar ao esquema de jogo deles. Coisa que... A bola de vôlei, gente, a coisa mais simples. Boa pergunta, Fernanda. Eu tive dificuldade com a bola, porque a bola de vôlei aqui é mais pesada. Então, eu não consigo... Tipo assim, é muito diferente para você passar, para você sacar. É outro esquema. E eu tive que começar a me virar para pegar isso logo, entendeu? Então, essas dificuldades foram a que mais... Alimentação. A alimentação também foi uma dificuldade enorme que eu tive. Por isso que eu quero fazer uma live só falando disso. Sentia muita falta da comida. Sentia muita falta da comida brasileira. Não conseguia comer direito, porque eu não queria comer, tipo, queria, né? Queria, porque eu sentia fome, eu sempre sinto fome. Mas não era alguma coisa que, nossa, eu vou comer arroz e feijão, sabe? Você sabe do que eu tô falando.
Fale com relação ao plano de saúde, se é obrigatório. Quando você vai para uma faculdade, é obrigatório você ter um plano de saúde. Das duas, uma. Ou a faculdade vai te oferecer o plano de saúde, você tem que pagar por esse plano. Mesmo você tendo 100% de bolsa, que foi o meu caso, eu tive que pagar pelo meu plano de saúde. Tanto no Junior College quanto na University. Porque é uma coisa pessoal, o estrangeiro aqui, quando chega na faculdade, tem que ter. Foi obrigatório ter. Então, é uma despesa que você já tem que vir calculada quando você vier. Porque é parte das despesas que você vai ter. Como foi a transição de parar de pensar em ser profissional e virar uma atleta estudante? Ai, Jamanta, essa pegou. Foi difícil. Porque assim, eu sempre tive na cabeça, né, o sonho. É o sonho que a gente tem de ser profissional, é o sonho de todo brasileiro, a gente tem isso na cabeça. Eu quero jogar bola, eu quero jogar vôlei, eu quero jogar não sei o quê, eu quero lutar, eu quero ser profissional, chegar na seleção. Só que eu comecei a pensar, essa foi a visão que eu tive, tá? Meu exemplo. Eu pensei lá na frente. Falei assim, cara, com 35, 40, 50 anos, como é que eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? O que vai acontecer com a minha vida? Beleza, eu vou jogar até uns... Se Deus me der saúde, se Deus me der um ombro bom, um joelho bom, umas costas boas... Eu vou jogar até meus, sei lá, 30 e tralalá. E depois eu vou fazer o quê? Então, assim, esse negócio de pensar a longo prazo fez com que eu pensasse não só no vôlei, mas nos estudos. Porque é importante estudar. E muitos atletas, mesmo atletas bem-sucedidos, acham que não é importante. E essa é a minha opinião. Estudar é importante. Você aprende, entendeu? E não é só aprender, tudo bem, tem coisa na faculdade que eu aprendi que eu nunca vou usar na minha vida, mas aí você filtra o que você vai usar e o que você não vai usar. Então foi quando eu decidi abrir mais a mente, sabe? Eu não tenho só que jogar vôlei, eu tenho que estudar, eu tenho que ter uma formação, e se não for uma formação, pelo menos eu tenho que saber alguma coisa, porque o vôlei não vai ser pra sempre. Então, esse foi meu ponto de, sabe, eita, o que eu vou fazer, entendeu? Depois que eu acabar de jogar, o que vai acontecer? Porque muitos estrangeiros desistem. Eu diria que, pelo menos o que eu passei aqui, o choque cultural é enorme. Tem um choque cultural muito grande. Esse lance só de você não abraçar as pessoas e falar oi, pelo menos pra mim, já muda muito. Já muda muito. É um choque cultural enorme. Então, muitas pessoas não se adaptam a isso. Não se adaptam. Não se adaptam à cultura, ao idioma, à alimentação, à comida, assim, tudo. Tudo. Eu acho que é um todo, sabe? A família, porque tem muita gente que vem pra cá que nunca saiu de casa. Eu dei a sorte de ter saído de casa nova. Então, antes de vir pra cá, eu já não estava em casa. Então, eu já sabia qual era a sensação. Se eu, que já não estava em casa, sofri, imagina quem tá saindo de casa pela primeira vez. Então, assim, se você vem pra cá, tá vindo pra cá agora, nesse próximo semestre ou no ano que vem, mas assim, na cara e na coragem. Igual aquele ditado fala, quem tem boca vai a Roma. Vai. Gente, vai. E assim, você faz química, ó. Você faz mímica, você se vira. Você aprende. Então, eu acho que esse choque cultural, ele faz com que as pessoas desistam. Ele faz com que as pessoas... Porque é a zona de conforto, né? A gente aprende muito isso na faculdade, tá vendo? Eu aprendi uma coisa na faculdade que eu tô usando na vida real. A zona de conforto. A zona de conforto, ela é linda, entendeu? Ela é maravilhosa. Eu amo ir pra casa e ter a minha roupa lavada, ter o almoço na mesa. Eu amo isso. Só que eu saí da minha zona de conforto e foi aí que eu cresci. Então, se você não sair da sua zona de conforto, você vai me desculpar, mas vai ser difícil você sair dessa bolha, sabe? Quais outras despesas tem? Malu, as despesas que você vai ter aqui enquanto na faculdade, se você tem uma bolsa de 100%, são despesas pessoais. Então, por exemplo, eu comprava shampoo, condicionador, absorvente, tarará, coisa, né? Maquiagem, qualquer coisa que eu quisesse. Isso, você vai gastar em torno de 150 a $200 por mês.
tá? Tipo assim, chutando assim lá em cima. Porque a faculdade, se você morar na faculdade, eles vão te dar a moradia, vão te dar alimentação, café, almoço e janta, e vão te dar tudo. Então você não vai ter despesa extra, só essas despesas assim pessoais, entendeu? Então de 150 a 200 dólares por mês, se você quiser comprar uma comida sua, se você quiser comprar coisas pessoais, isso aí é pra você, entendeu? Então essas são as despesas extras se você tem uma bolsa integral, né? Verdade que os americanos ficam de olho nas brasileiras? Meu, porque assim, a brasileira, a gente tem um negócio que é difícil explicar, porque eu sou brasileira, então eu vou falar, mas é porque você é brasileira que você tá falando isso, Mas, pelo que eu percebo, assim, sabe, dos americanos e dos brasileiros, pronto, vamos falar. Os brasileiros são muito mais assim, eles falam, eles são mais, se gesticulam, eles têm mais essa... Eu não sei qual a palavra, mas é tipo um charme que o americano ou a americana não tem. Então, acho que isso chama atenção neles, porque é algo diferente, é uma cultura diferente. O Brasil aqui, ele é visto por ter mulheres bonitas, com corpão. Então, quando você fala que é brasileira, os caras ficam, nossa. É uma coisa mais cultural, assim, sabe? Tipo, às vezes nem é, mas eles acham que é, porque eles têm essa ideia de que no Brasil tem mulher bonita, tem mulher... Realmente tem, né, galera? Vamos combinar. Mas depois a gente fala sobre isso. Te admiro bastante. Não deve ter sido nada fácil. Muito obrigada, Kaique. Outra pergunta. Você mantém a vontade e o sonho de ser profissional do vôlei? Se sim, tem vontade de voltar a jogar no Brasil? Essa é uma pergunta excelente. Amei, maravilhosa. Muito obrigada. Mas, sim, o meu sonho é ser profissional, é jogar. E não tenho vontade de voltar a jogar no Brasil, mas se a porta for aberta e se Deus quiser, se essa for a vontade dele na minha vida de voltar pro Brasil e jogar no Brasil, eu volto pro Brasil, eu jogo no Brasil. Mas não é só por causa do vôlei brasileiro, não. Não é por isso. É porque eu tenho a vontade de viajar, eu tenho vontade de conhecer outros lugares, quero aprender outros idiomas. Então, não é só porque, eu não quero voltar pro Brasil. Não, é porque eu tenho outras vontades, entendeu? No momento, eu sou nova e eu quero conhecer outros lugares, outras pessoas, quero falar outra língua. Então, só se, assim, Deus falar assim, toma, vem aqui agora, você vai jogar aqui. Mas sim, eu tenho vontade de ser profissional, tenho vontade de jogar, nunca tirei isso da minha cabeça, mesmo estudando, mesmo conhecendo gente de outros lugares, né? Nunca, tipo assim, deixei de querer jogar vôlei profissional. Tem algum programa para poder trabalhar dentro da universidade para poder se manter? Os programas, na verdade, assim, a faculdade em si, ela geralmente posta os trabalhos que tem, e aí você entra nessa fila de espera. Mas, então, é anunciado. Você só não trabalha, só não aplica para trabalho se você não quiser. Você só vai deixar de trabalhar ou se não tiver vaga, ou se eles não quiserem te contratar. Mas você pode aplicar. Tipo assim, vai estar sempre, entendeu? Aqui, isso é muito legal também. As portas estão sempre abertas. Então, isso que eu gosto muito do americano também. Eles têm muito esse lance de todo mundo vai ter oportunidade, entendeu? Não é porque você é estrangeiro que você não vai poder trabalhar. Muito pelo contrário. Eles dão muita atenção aos alunos internacionais para eles poderem trabalhar. Então, acho isso muito legal. De que forma ocorreu o seu recrutamento? Eu falei sobre isso no começo do vídeo, que a BR, inclusive a BR Recruiting postou aí essa pergunta. Mas foi quando os meus tios entraram em contato com o João Paulo, que eu falei pra vocês. Então, aproveita que eles fizeram a pergunta e já pode entrar aí pra ver a empresa. Mas foi maravilhoso, porque eu tive essa ajuda. Então, é muito assim, a empresa, ela te direciona para aquilo que você quer, sabe? Tipo, já quer fazer. Então, já vem tudo de mão beijada. Você só tem que mandar os documentos e tal para a empresa, que isso é normal. Você teria que mandar isso para um técnico, só que seria muito mais burocrático, né? A empresa já faz isso para você. O que você vai fazer agora depois da facul? Então, é aquela pergunta, né? Você já fica assim, ó. Eu tô querendo jogar profissional.
Esse é o meu sonho e eu não vou desistir. Eu não vou desistir de julgar, porque é isso que eu quero fazer. Mas, como eu falei do plano B, C, D e E, o meu plano B, que foi o que aconteceu, eu apliquei para o OPT. Então, estou procurando trabalho para ficar aqui esses meses, né? Até uma temporada na Europa começar, para eu poder trabalhar e juntar uma grana, né? E poder ficar aqui fazendo alguma coisa, porque no Brasil tá difícil você arrumar emprego no momento. Então, o meu plano agora é ficar aqui pelo menos por esses meses para conseguir um emprego, já que eu estou no OPT. Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Te admiro muito. Tem vontade de ir morar em outro país? Tenho sim, tenho muita vontade de morar em outros países. E se Deus quiser, vou ter essa oportunidade. Tenho muita vontade de morar na Itália. Tenho muita vontade de morar na Grécia. Tem uns países ainda, eu não conheço muitos países, na verdade eu só conheço os Estados Unidos e o Brasil, então quero conhecer outros países, tenho vontade de morar neles. E você teve uma nota boa no TOEFL? Dani, essa é uma excelente pergunta. Não tive uma nota boa no TOEFL. Inclusive, já vou falar aqui pra todo mundo que a minha nota no TOEFL foi péssima. Eu tirei 49 e eu precisava de 45 pra entrar no meu Junior College. Então, assim, gente, tudo é possível. Tudo é possível. Se eu tirei 49 e eu consegui entrar numa faculdade, você também consegue. Eu fazendo propaganda do TOEFL aqui. Mas é possível. Então, eu fui muito mal no TOEFL. Porque, de novo, meu inglês era tipo assim, ó, o básico do básico. E olha que eu estudei, tá? Eu estudei, mas não é igual. Não é igual. Tanto que mesmo gente que fala, eu falo fluente. Chega aqui e fala, nossa, foi super diferente, né? É porque é diferente. Você tá no país de origem, né? Do idioma. Então as pessoas falam rápido, falam com gíria. E aí você tem que ir pegando. Então é muito mais complicado do que parece ser assim. Você já tá com a gente para jogar? Sim, Muser, eu tô falando com a gente no momento, pra eu poder ir jogar. E tô tentando também ir, assim, por conta, porque conheço já alguns técnicos que estão na Europa. Mas eu também tô falando com a gente. O que você diria para as meninas de hoje que têm a sua idade de quando saiu do Brasil pra jogar e estudar? Eu diria para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Essa parte emocional, né? Foi a melhor coisa. Gente, a melhor experiência, a melhor... Se você tem a oportunidade de vir, se as portas estão abertas, se já tá tudo assim, ó, vem, não desperdice a oportunidade. Não tenha medo. Ah, mas eu não falo inglês. Eu também não falava. E daí? E daí? Você tem que ser caruda, você tem que chegar, você tem que perguntar, você tem que se dedicar. É uma constante dedicação mesmo. É constante. Então, eu diria isso. Vai, abraça a oportunidade, aproveita, porque é uma experiência única e eu não me arrependo nem um pouco de ter vindo. Então, abraça essa oportunidade enquanto há tempo. Bia, como você tem visto e o que sabe dos primeiros passos de uma liga profissional americana de voleibol feminina? Olha, eu tenho visto que eles vão começar uma liga profissional no ano que vem, aqui nos Estados Unidos. Mas não é nada concreto. E, inclusive, já conversei com o meu técnico sobre isso, porque os Estados Unidos é um país enorme, não tem uma liga profissional. Só que eles já tentaram fazer uma liga com o masculino, alguns anos atrás. E não deu lucro, né? Não rendeu nenhum fundo assim pra eles. Então por isso que eles cancelaram. Porque aqui os esportes mais famosos é o futebol americano e o beisebol e o basquete, claro, o basquete. Então, assim, isso dá lucro, entendeu? Isso dá dinheiro, o pessoal vai assistir e tal. O vôlei não deu tanto, o vôlei masculino não deu tanto. Eles não tentaram o feminino ainda, por isso que eu acho que eles estão tentando. Vão tentar ano que vem. Não é concreto, de novo. Mas eles já fizeram com o masculino, não deu muito certo, então por isso que eles cancelaram. Porque, gente, sempre achei um absurdo não ter uma liga profissional aqui. Ia ser muito boa, O nível das faculdades daqui, não tem como, isso não entra na minha cabeça. Mas, se não teve lucro, não teve lucro. Além dos Estados Unidos, já conheceu outro país? E qual outro país gostaria de conhecer?
Não conheci outro país. Gostaria de conhecer Itália, Grécia, um monte, gente. Tenho vontade de sair por aí viajando, sabe? Aquelas mochileiras assim que saem com as coisas. Minha mãe ia ficar doida, meu pai também, mas eu tenho vontade. Vamos ver se tem mais perguntas. Muito obrigada, Jo. Um beijo enorme. A Noêmia perguntou, o SAT é muito difícil? Noêmia, eu nunca fiz o SAT, tá? Eu não sei responder essa pergunta. Na verdade, amigas minhas já fizeram e falaram que o SAT não é difícil. Eu não fiz porque eu só precisava do TOEFL para entrar no Junior College e do Junior College eu já transferi para University, então eu não precisei fazer o SAT. Mas as pessoas me falam que não é muito complicado não. Se eu não me engano, é matemática e inglês. O TOEFL é só inglês, mas o SAT tem a matemática também. O meu pai falando que eu tenho 5 minutos, Jamanta, vai derrubar a live? Mas, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu tenho mais 5 minutos, 4, devo ter uns 4, uns 3. Por favor, mandem que eu vou respondendo, porque ainda tem tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, BR. Thank you, Raymond. You're the best. Appreciate you watching it. Thank you. É porque o Instagram, ele só te dá 1 hora. Acho que é o limite, né? 1 hora. Eu nunca fiz live, essa é a minha primeira vez fazendo. Mas, de novo, gente, eu vou postar nos meus stories, eu vou deixar essa live salva e eu vou postar nos meus stories sobre uma próxima live que eu quero fazer essa semana. Inclusive, se der até, eu vou fazer amanhã. Sobre como eu engordei vindo para os Estados Unidos, se isso é mito ou é verídico, porque, né? De novo, não estudei nutrição, não estudei educação física, mas foi só a experiência que eu tive de como eu cheguei aqui e ganhei peso, como é que foi esse processo em relação à alimentação em específico. Então, se você tiver algum tópico, alguma pergunta sobre alimentação aqui, me manda, porque eu vou fazer uma live sobre isso também. Como foi assistir o jogo da NBA sendo convidada de jogador? Ai, foi maravilhoso! Inclusive, muito obrigada, Cristiano Felício, pelo convite. Foi maravilhoso, foi lindo. Nunca tinha ido no jogo do Bulls, nunca tinha ido, foi super legal. Tinha ido no jogo em Denver, do Nuggets, e foi muito bom. Mas foi maravilhoso, foi lindo, amei. E aqui é tudo, né? Tem uma estrutura sensacional. Mas foi isso. Muito obrigada, gente, por terem assistido. Eu vou postar essa próxima live que vai ser sobre meu ganho de peso vindo pra cá. E aí vocês fiquem vendo, eu vou deixar essa live aqui salva. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, é só me mandar mensagem que eu tô aqui. Muito obrigada, gente. Um beijo, Ana. Fernando, acho que isso não é verdade. Então, Fernando, você já falou sobre os valores e gastos para estudar no exterior? Brenda, me manda uma mensagem no direct que aí eu converso com você. Tá bom? Porque daqui a pouco eles estão acabando com a minha live aqui. Instagram, muito obrigada. Mas é isso aí. Salve, galera. Fernando, Bianca, Cristiano, Taylor. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Jo, beijo, Ana. Beijo, Lê. Obrigada a todo mundo que assistiu. Isa, Nath, mãe, todo mundo. Um beijo. Muito obrigada. Até a próxima, galera. Tchau.